Bem, alunos, vou explicar para vocês aí as atividades complementares de hoje, né? Infelizmente não dá para manter todas aqui, né, devido ao tamanho do quadro, mas eu vou lendo e explicando. Uma praça circular tem um raio igual a 20 metros. Considerando π igual a 3, qual a medida da área dessa praça? Então, você aí vai usar, né, a expressão π vezes o raio ao quadrado, né, para calcular aí a área, né, dessa praça. Lembrando que o valor usado aí para π foi 3, ok? Então, é uma atividade bem simples. Depois, a atividade 2, ela diz o seguinte: um hexágono regular está circunscrito a uma circunferência. Então, circunscrito significa que ele está fora da circunferência, né? Conforme a figura aí. Qual é a medida do comprimento dessa circunferência, sabendo que a medida do apótema do hexágono é 7 centímetros? Então, já observamos aí, né, que o apótema, ele coincide com o raio, né, dessa circunferência. Portanto, o raio aí vai ter a mesma medida desse apótema. E para calcular o comprimento, então, você vai usar a expressão 2 vezes o π vezes o raio, certo? Depois, a atividade 3 diz o seguinte: o raio de uma circunferência é dado por R igual a 2x menos 6. Se o diâmetro mede 20 centímetros, calcule x. Então, você aí vai montar uma equação para você calcular o valor de x. Lembrando que o raio, o diâmetro, né, é 2 vezes a medida do raio. Então, você aí vai, então, montar a equação 2, que vai multiplicar dentro do parênteses 2x menos 6 igual a 20. É uma das maneiras, tá? A outra poderia ser o raio 2x menos 6 igual a metade, né, do diâmetro. Porque se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, aí, ao invés de você, né, igualar a 20, você vai igualar a 10. Então, você tem essas duas opções para você descobrir o valor aí do x, certo? A atividade 4, ela está aqui no quadro. Então, nós temos aqui a circunferência, né? E temos aí, né, alguns segmentos dentro desta circunferência. Então, a gente tem aqui o segmento M, o segmento F, o segmento O e o segmento G. Então, você aqui vai destacar quais segmentos nós podemos considerar ali o raio, quais segmentos são cordas e quais segmentos são diâmetros, certo? Depois, a atividade 5. Um quadrado de lado medindo 8 centímetros está inscrito em um círculo como mostra a figura abaixo. Então, quer dizer que o quadrado está dentro do círculo. Qual é a medida da área colorida da figura? Então, eu quero exatamente a medida destas partes aqui, que estão coloridas, considerando π igual a 3 e o raio aqui, 4 raiz quadrada de 2 centímetros. Então, você aqui vai trabalhar com duas áreas. Nós vamos achar a área do quadrado primeiro, lembrando que é lado vezes lado. Esse quadrado mede 8 centímetros de lado. E depois nós vamos calcular aqui
a área do círculo, né? A área do círculo vai ser exatamente o π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que esse raio aqui, ele está sendo representado por 4 que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, você vai colocar, né, dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Então, aqui significa 4 elevado ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é exata, vai dar 2. E aí você multiplica, então, né, a primeira potência aqui, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, que vai dar exatamente 32, ok? Vezes o valor aí do π, que é 3. Depois que vocês calcularem essas duas áreas aí, você vai pegar a área do círculo menos a área do quadrado, ok, gente? Espero que vocês entendam direitinho as atividades e as correções serão feitas na segunda-feira, ok? Porque na aula de sexta-feira nós não vamos trabalhar com a correção dessas atividades, e sim com outras atividades.